Não, isso eu concordo. E pra mim a maior desgraça que aconteceu da última eleição pra cá, porque assim, a gente tem cenários, né? E a vida vai mudando. Antigamente, o Vascaíno, ele sempre dizia assim, porra, por que esses caras não tomam vergonha na cara e param com a briga e olhem pra gente? Porque o torcedor do Vasco sempre foi muito unido, principalmente no que tange a se mobilizar pra fazer campanhas pro Vasco. Construção de São Januário, o crowdfunding do CT, o plano de sócio, a estátua do Dinamite, tudo quanto é coisa que o Vasco lança pra fazer algo pro O clube. Vascaíno compra a porra toda, cara. Não, a gente até gosta dessa parada de se mobilizar pra fazer algo, sendo que um fenômeno novo surgiu a partir de 2020. Isso não existia. Nós passamos, e eu acho que tem a ver um pouco com a internet também, e não só a internet, os comunicadores, eu vou chegar lá. Desde a última eleição para cá, nós vimos um fenômeno novo, que é a tal da guerra de torcedor do Vasco com torcedor do Vasco. Um cara lá que apoiava o Levin, ele sabe que o outro cara apoiou o Salgado, e aí eles se xingam, se matam, se estapeiam. Isso é muito feio. Por Isso eu não concordo. Isso é muito não feio. existia no Vasco. Desde a época do Eurico, raramente eu vi alguém, seu euriquista. A gente via essa picuinha entre os políticos. Seu euriquista, seu move, seu amarelo. Tinha essa treta entre eles. Mas entre o torcedor do Vasco, eu não via. E aí tem dois problemas disso aí. Primeiro, o advento das redes sociais, porque o próprio algoritmo ele meio que faz isso. Por exemplo, tu que é vascaíno, o algoritmo entende que tu tem interesse em conteúdos do Vasco. E tu tem que ouvir o outro vascaíno. Então, normalmente, a rede social ela te empurra aquele conteúdo exatamente. Ali. O cara que vota no Lula, por exemplo, ele é de esquerda, normalmente chega na thumb dele lá, quem segue páginas de notícia, chega coisas voltadas à esquerda ou conteúdo de alguém batendo na direita. Então, você vai gerando um público extremista. Então, eu acho que o advento das redes sociais fez um pouco isso, porque tem uma galera que já gostava de política e passou a ter a oportunidade de discutir isso dentro do Vasco agora. Então, criou-se alguns líderes, vamos dizer, vamos até citar nome mesmo, criaram-se alguns líderes do Levin e do Salgado nas redes sociais, e o que me chateia não é a escolha do lado. O cara pode perfeitamente, como você apoiou o Levin na eleição, e uma outra pessoa que escolheu o Salgado e apoiá-lo. Não vejo problema algum. O que eu não acho legal é a pessoa ter público, ela tem lá 100 mil seguidores, 80, 50, 20 que seja, ela tem um público, tem uma massa de pessoas que o ouvem, e ela passa, a partir do momento que ela segura a bandeira do Levin, ela vira pra todo mundo que apoia o Salgado, você é isso, você é aquilo, você é um merda, você... Aí, de contrapartida, a mesma coisa do outro lado. O cara também que apoiou o outro candidato... Isso é muito feio, cara. O que o pessoal me chama de Leleven... Leleven. É roxo, cara, amarelo. peruca é Vasco. O Vasco, pra mim, tá acima de qualquer candidato, de qualquer pessoa. Vai ter outra eleição, cara. Se tiver outro candidato melhor que o Levin, me desculpa. Mas, cara, eu tô aqui pra votar pro melhor do Vasco. Eu não voto em candidato, eu voto em projeto. Né? Em 2020, pra mim, o melhor projeto era o do Levin. Né? Mas eu respeito. Assim, tive amigos, inclusive, tenho amigos que estão hoje dentro do clube, né? Porque apoiaram o Salgado. Cara, e o respeito continua e a amizade continua. Mas, infelizmente, é como você falou, né? As redes sociais, elas também trouxeram muito isso. E os comunicadores também. E os comunicadores Essa galera também. que apoiou esse candidato, eles também falam pro seu público de maneira tóxica. Tem gente que tem muita responsabilidade. Entendeu? E é um tema sensível. Se você quer se propor... Ou falta de responsabilidade, não, né? é falta de responsabilidade. Exatamente. No caso, se você quer se propor a fazer embate político, cara, tem a responsabilidade. Porque que acontece? A gente foi criando dentro do Vasco pessoas radicais. Aí você soma algoritmo de rede social com comunicadores tóxicos também, que falam pra sua base, vota nesse porque o outro é um merda, é um bandido, e aí a gente é um ladrão. caminha pro extremismo, né? E já não faltam exemplos no Brasil, né, cara? E aí quando você vem pra política do Vasco, você vê algo muito parecido. Não, e tu junta um outro fenômeno também, Peruca, que é o seguinte, o grosso do brasileiro, ele vem com a vida muito conturbada, né? Crise financeira, dificuldade de emprego, saúde jogada às moscas, violência. Então, pra muita gente, o futebol vira a válvula de escape pra esse cara. Então, o cara, de maneira até errada, na minha opinião, isso gera um segundo problema que a gente pode até conversar aqui agora, tem gente que coloca toda a felicidade dele no esporte.
Então, se o Vasco tá bem, ele tá felizão. Se o Vasco tá mal, a vida dele tá uma desgraça. Isso é um problema. Aqui, o futebol, de uma maneira geral, ele é um entretenimento como qualquer outro. É a válvula de escape de grande parte da população, né? Mas deveria ser tratado como entretenimento. Exatamente. Nós temos um sentimento diferente, porque não é só futebol, vai além. A gente gera um amor como se fosse um filho. Até o dia que tu morrer, tu vai estar com o time estando bem, estando mal. Tanto é que o Vasco já caiu 4 vezes e a gente não larga. Mas assim, ainda continua sendo um esporte, ainda continua sendo um entretenimento. E aí tem uma galera que coloca a felicidade dele ou a desgraça da vida dele no clube. Então, isso é um perigo. Aí você junta a vida do cara que não tá legal, o clube que não tá legal, é gente o tempo todo pra ele, esse cara é um merda, é um ladrão, é um safado, é isso, aquilo. Esse cara fica extremo. Então, eu acho que isso é muito perigoso. E aí, até em cima do meu lado que você falou, olha que loucura que a gente vive nos dias de hoje. Já não basta o cara que escolhe uma bandeira e quando ele segura uma bandeira, ele toma uma porrada do outro lado. A gente tem um fenômeno novo também, que a pessoa nem tem o direito de não escolher lado algum. Desde o começo, e você tá de prova, você tá sentado na minha frente aqui. Você toma porrada de qualquer jeito, Dieguinho. Se você se posiciona, se você não se posiciona, é complicado. Não, mas eu tenho uma posição clara. A minha posição clara é eu sou o Vasco. E eu, por entender e por ter essa percepção de que eu não acho legal as figuras públicas do Vasco, seja o influenciador ou seja o político, que a gente deveria manter essa galera intacta, eu não acho interessante que eu me envolva com política. Primeiro que eu odeio política, eu não gosto, e eu sempre fiz questão de me manter longe disso. Inclusive, eu já falei isso pro Levin, e você tá de prova aqui, eu fiquei muito chateado com o Levin, a gente já conversou a respeito disso, ele me pediu até desculpa, e é bom a gente falar isso ao vivo aqui. Você lembra o último evento que teve, que o Levin convidou os youtubers para poder ir no escritório dele, lá no Le Monde? Uma live que foi feita com todos os youtubers? Foi um fechamento, porque ele criou alguns programas, pra ele pegou a dívida do Vasco, pegou os concorrentes. Na verdade foi o programa Somamos número 7. Foi o final, foi o fechamento. Exatamente. Aí ele convidou alguns youtubers pra poder estar lá, ele terminar a apresentação, não foi? E você me ligou, lembra? Convidou. Lembro. Eu lembro que a gente ficou umas meia hora mais ou menos no telefone, porque a época era você que tava convidando as pessoas. Exatamente, você me dando os motivos. Assim, eu sempre entendi os seus motivos, né? Por diversas vezes eu fiz contato com você, né? E você sempre manifestou que, assim, cara, é legítimo. A gente tem que respeitar. Né? Por exemplo, foi a mesma pergunta que você fez pra mim. Eu, infelizmente, eu gostaria de conseguir separar. Eu não consigo, entendeu? Mas, assim, eu admiro você que consegue, né? Mas, assim, independente da escolha que eu tenha ou que você tenha, porra, eu sei que você me respeita e você sabe que eu te respeito. Sim. Eu acho que tudo tem que se resumir nisso, respeito. Não, e o que eu fiquei chateado nesse episódio que foi o seguinte, você me ligou, você que tava montando a lista ali, ligando pras pessoas, e eu te falei, pô, Peruca, eu não acho legal atrelar minha imagem à eleição. Foi bem em cima da eleição, foi umas 2 semanas mais ou menos, tava bem próximo. E eu falei, se eu for lá, as pessoas vão dizer que eu tô apoiando o Levin. E, inclusive, você sabe muito bem que de todos os candidatos que estavam ali, o que eu tinha um relacionamento mais próximo era o Levin. Você é sócio do Vasco, Dieguinho? Não, sócio torcedor. Sócio estatutário, não. Sócio torcedor eu sou. Sócio estatutário, não. A gente hoje ia descobrir se o Dieguinho fosse sócio, eu ia perguntar pra ele aqui, mas ele... Não, eu não sou sócio estatutário. Não sou e nem pretendo ser, inclusive por isso, porque eu vou ser obrigado a votar e eu não quero. E eu acho que eu tenho que ser coerente. Você pode concordar ou discordar da minha opinião. Isso, é verdade. Mas eu não posso ser incoerente. Tudo bem que é normal a gente mudar de ideia. Mas eu não posso chegar pra você hoje aqui e falar, pô, aquela placa ali é feia. Aí amanhã eu falo que ela é bonita. Porra, não tem problema você achar ela bonita ou feia, mas seja coerente com a tua linha de raciocínio. É verdade. E o que me chateou nesse dia específico? Você me ligou, a gente ficou umas meia hora no telefone, pô, Peruca, eu não vou por isso. Fiz questão de ir lá, porque eu tinha um relacionamento pessoal com ele. O Levin foi o único dos candidatos que falou com meu pai. Ninguém falou com meu pai. Eu tenho, assim, algumas passagens. Por exemplo, eu sou muito grato ao Júlio, porque a entrevista que o Júlio me deu, ele me recebeu no dia do aniversário dele. Ele estava fazendo um almoço ali no restaurante do seu Arthur, em São Januário. Ele parou o evento dele, foi comigo para arquibancada e me deu uma entrevista de 40 minutos ali. E o Campelo, sem eu pedir, ele me deu eu e o Aquiles do Fala Vascaíno chamou a gente para poder ir lá na casa dele, para poder gravar uma entrevista. Então eu sou muito grato às pessoas que de alguma maneira me ajudaram ou de alguma maneira também foram bacanas comigo. E o Levin era o cara que eu tinha mais contato. Vou dar um exemplo aqui. Como o Levin sempre foi um cara que fez muita obra social, participava muito, quando o Vasco estava no período da campanha do CT e do crowdfunding,
você pagava 500 e poucos reais, você recebia aquela caixa, né, você via, tinha a camisa do CT com o número de doação e tinha a caixinha do CT, a cartinha e tal. É um presente todo personalizado, legal pra caramba. Eu liguei pro Levin, eu falei, Levin, vou te dar uma ideia que você vai ajudar o Vasco e você também vai, de uma certa forma, ganhar um carinho do torcedor, visibilidade, e vai ajudar o clube. Já que você faz muitas ações e, graças a Deus, o Levin é um cara abastado financeiramente, eu falei, cara, por que você não... sei lá, vê quantos sócios desse você pode pagar, você ajuda o Vasco no CT, e aí você pega essas camisas e sorteia pro teu público. Pô, obrigado. Quando ele comprou e sorteou, quem deu aquela ideia pra ele fui eu. De tão próximo que a gente era à época. E no dia que você me convidou, eu virei pra você e falei assim, cara, eu tenho um carinho por ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou dar um abraço pra ele, vou desejar boa sorte. E você foi. Vou desejar boa sorte pra ele, mas não vou. Porque eu não quero atrelar minha imagem política. Quem ganhar, ganhou, vida que segue, eu vou manter a minha linha. Cara, todo mundo sabe que eu moro na Baixada, eu saí da minha casa, fui até a Barra da Tijuca, dirigi 1 hora, acabou antes do evento, cheguei antes, fui lá, dei um abraço nele, falei, cara, boa sorte aí, que Deus te abençoe e que vença o melhor. Ele até me agradeceu, aí eu fiquei muito chateado com ele, porque acho que 2 dias depois, ou no dia seguinte, ele fez uma postagem no Instagram dele, aí ele botou lá, não lembro exatamente com que palavras, mas tá no Instagram dele, dá pra ler. Ele, eu venho aqui agradecer a todos os youtubers que vieram aqui no meu escritório, e eu gostaria também, eu fiquei chateado com alguns que fizeram igual essa atual diretoria, que deram as costas para um vascaíno que se disponibilizou dos seus bens e para fazer algo pro clube. Ele me marcou o Juninho, marcou, acho que o Atenção Vascaínos. Eu fiquei muito chateado com ele. Eu falei, cara, que papelão que tu fez. Eu fiquei meia hora com peruca no telefone, saí da minha casa, dirigi 1 hora, fui te dar um abraço, te desejando boa sorte. Desde o começo eu deixo claro pra todo mundo por que eu não me envolvo com política, eu não gosto, eu não acho correto. Principalmente pelo tamanho do público que eu tenho, até mesmo quando você dá informação, se você tem um lado político, das duas uma, ou você dá a notícia de uma maneira tendenciosa, ou o público interpreta, porque você apoia A ou B, que você tá dando pra lá ou pra cá, porque te convém. Então, até nesse ponto, eu não acho interessante da minha parte me envolver com política. Porra, e tu me vem e me faz um papelão desse. E outra, acredito eu que das pessoas que você citou, a única que tinha um relacionamento pessoal contigo era eu. Passou um tempão, começo do ano agora, final do ano passado, ele me mandou mensagem por algum motivo e eu fui e falei isso pra ele. Ele me pediu desculpa, a gente já resolveu, tá tudo legal, certo. Tá vendo? É isso aí, cara. A gente comete erros na nossa vida, né, Dieguinho?